Neste exato momento, enquanto você ouve esta frase, o seu cérebro está desenhando um ponto num espaço que não tem 3 dimensões. Tem dezenas, talvez centenas. Não é uma imagem bonita para ilustrar um conceito abstrato, é geometria literal, ativada por neurônios que decidem onde depositar palavras como cão, traição, liberdade e perigo dentro de um mapa que você nunca viu, mas que usa a cada segundo para pensar. O paradoxo que vamos destrinchar hoje é este. Você acredita que suas ideias são uma nuvem solta de associações, memórias emaranhadas sem ordem alguma. Mas a neurociência das últimas 2 décadas mostra exatamente o oposto. Existe uma estrutura matemática rígida, quase um sistema de coordenadas, organizando cada categoria mental que você já formou na vida. Enquanto isso, a maior parte das pessoas passa a existência inteira sem saber que carrega, dentro do próprio crânio, um sistema de posicionamento conceitual funcionando o tempo inteiro, silenciosamente. Antes de continuar, faça um teste rápido nos comentários agora. Escreva 2 palavras que, para você, parecem distantes uma da outra, e 2 que parecem próximas, não pelo significado óbvio, mas pela sensação bruta que elas provocam no seu peito. Guarde essa resposta, porque nos próximos minutos você vai descobrir que essa distância que você sentiu tem coordenadas mensuráveis dentro do seu tecido cerebral. E vou usar os comentários mais interessantes para construir a segunda parte desta explicação. Essa não é uma analogia poética sobre como pensamos. É o resultado de experimentos com ressonância magnética, eletrodos implantados em animais e modelos matemáticos que já renderam reconhecimento científico internacional de altíssimo nível. E se essa estrutura geométrica realmente existe dentro de você? Uma pergunta incômoda surge imediatamente. Quem decide os eixos desse mapa mental? Você ou o ambiente que moldou seu cérebro desde a infância? Para entender essa geometria escondida, precisamos voltar a um problema que intrigava neurocientistas desde meados do século XX. Como o cérebro sabe onde você está no espaço físico sem nenhum GPS externo? A resposta começou a aparecer quando pesquisadores descobriram, no hipocampo de ratos, neurônios que disparavam apenas quando o animal ocupava um local específico do ambiente, batizados de células de lugar. Décadas depois, no córtex entorrinal, outra descoberta ainda mais estranha surgiu. Neurônios que disparavam em múltiplos pontos, formando um padrão perfeitamente hexagonal quando o animal se movia livremente por uma sala. Essas células, chamadas células de grade, são definidas por seus padrões de disparo com simetria de 6 pontas, cobrindo ambientes de forma altamente regular. Esse achado foi tão significativo que rendeu prêmio internacional aos cientistas envolvidos. Só que aqui está a lacuna que ninguém conseguia fechar. Por que a evolução desperdiçaria um sistema de coordenadas tão sofisticado apenas para rastrear posição física, se o mesmo cérebro também organiza amor, política, música, hierarquia social e milhares de outras categorias completamente abstratas? Se essas células de grade existem apenas para caminhar por um quarto, por que será que o mesmo circuito aparece ativo quando alguém apenas imagina um trajeto, sem se mover 1 centímetro sequer? A resposta a essa pergunta específica é o que abriu, na neurociência cognitiva contemporânea, um dos campos mais explosivos dos últimos 10 anos. E é exatamente essa camada de mistério que vamos abrir agora, porque o que veio depois dessa descoberta muda completamente a forma como você deve entender a própria palavra pensar. A virada aconteceu quando um grupo de pesquisadores decidiu testar algo aparentemente absurdo. Será que esse mesmo código hexagonal, criado originalmente para navegação espacial, também aparece quando uma pessoa está apenas categorizando objetos que não têm nada a ver com o espaço físico? Para testar isso, cientistas criaram pássaros artificiais gerados por computador, variando apenas 2 características independentes, o comprimento do pescoço e o comprimento das pernas, sem qualquer relação com localização real. Voluntários aprenderam a associar cada combinação dessas 2 variáveis a uma recompensa específica, navegando mentalmente por esse espaço de características
enquanto tinham a atividade cerebral registrada. O resultado sugeriu que o cérebro processa trajetórias por espaços físicos e espaços conceituais praticamente da mesma maneira. O sinal hexagonal, antes visto apenas em animais explorando ambientes reais, apareceu no córtex entorrinal humano, enquanto as pessoas simplesmente pensavam sobre a forma de um pássaro imaginário. Esse experimento específico, conduzido por Constantinescu, O'Reilly e Behrens, e publicado na revista Science em 2016, tornou-se uma das referências mais citadas da década nessa área. E aqui está a nova camada de tensão que se abre. Se o cérebro usa o mesmo sistema de coordenadas tanto para andar pela cidade quanto para julgar o formato de um pássaro fictício, isso implica que absolutamente qualquer conceito que você já formou, desde a ideia de justiça até a definição do que é um bom relacionamento, pode estar sendo posicionado nesse exato instante dentro de um mapa geométrico multidimensional dentro da sua própria cabeça, esperando para ser recalculado a cada nova informação que você recebe. Essa ideia não nasceu do nada. Em 1948, muito antes de qualquer eletrodo registrar uma célula de grade, um psicólogo chamado Edward Tolman já propunha que ratos não simplesmente memorizavam sequências de movimentos musculares para encontrar comida em um labirinto. Eles construíam, internamente, algo parecido com um mapa mental do ambiente inteiro. Essa proposta, praticamente ignorada por décadas em um período dominado pelo behaviorismo mais rígido, ressurgiu com força total quando as células de lugar e de grade foram descobertas fisicamente dentro do cérebro. Essa descoberta ampliou a proposta original de Tolman, de que as pessoas constroem mapas cognitivos que sustentam funções psicológicas amplas, abrindo a possibilidade de compreender aprendizado de categorias, aprendizado por reforço e navegação espacial dentro de uma única estrutura unificada. Anos depois, o neurocientista Jacob Belmond, ao lado de Peter Gardenfors, Edward Moser e Christian Dueller, publicou uma revisão de peso máximo na Science, argumentando que o cérebro trata pensamento abstrato, literalmente como um movimento espacial. Segundo essa proposta, todo tipo de conhecimento pode ser organizado dessa forma, em termos de características relevantes, permitindo que diferentes objetos, experiências e memórias sejam organizados e percorridos usando o mesmo código de grade. Isso significa que aprender um conceito novo não é um evento abstrato e etéreo. É literalmente construir uma nova região navegável dentro de um território geométrico interno. E se isso é verdade, a pergunta que fica pairando é inevitável. Existe um limite para quantas dimensões esse mapa mental consegue sustentar antes de começar a distorcer a realidade que ele deveria representar com precisão? Para visualizar isso de forma concreta, pense em um espaço com apenas dois eixos, um representando a potência do motor de um carro, outro representando o peso do veículo. Cada carro específico que você já viu na vida ocupa um ponto único nesse plano. Espaços cognitivos são definidos por dimensões que satisfazem restrições geométricas, e um espaço de exemplo pode ser criado a partir das dimensões de potência do motor e peso do carro, onde pontos mostram diferentes veículos cujas posições refletem a combinação de suas características. Agora multiplique esse raciocínio por centenas de dimensões simultâneas: textura, cor, som, contexto emocional, valor social, e você começa a entender por que uma única palavra como mãe consegue carregar tantas camadas de significado ao mesmo tempo dentro do seu cérebro. Foi justamente esse tipo de estrutura que o cientista cognitivo sueco Peter Gardenfors formalizou décadas atrás, numa teoria batizada de espaços conceituais. Nessa teoria, conceitos são definidos como regiões convexas dentro de um espaço multidimensional, onde cada dimensão corresponde a uma qualidade cognitivamente significativa e interpretável, como temperatura, matiz de cor ou peso. E o mais fascinante é que essa geometria explica algo que todos nós sentimos intuitivamente, mas raramente conseguimos justificar. Por que alguns exemplos de uma categoria parecem mais típicos que outros? Uma das forças centrais dessa estrutura é permitir métricas naturais de similaridade,
possibilitando pertencimento gradual a categorias e raciocínio baseado em protótipos, onde itens próximos ao centro da região são considerados mais típicos, enquanto os mais próximos das bordas são vistos como menos típicos. Um pinguim, geometricamente falando, fica na borda esquisita da categoria pássaro. Essa arquitetura não é exclusividade humana, nem está restrita a experimentos artificiais com pássaros virtuais. Pesquisadores registrando atividade cerebral em animais encontraram esse mesmo tipo de mapeamento em dimensões completamente não espaciais, como a frequência de um som puro sendo processada pelo circuito entorrinal hipocampal, exatamente com a mesma lógica geométrica usada para localização física no mundo real. Um achado publicado por Aronov, Nevers e Tank na revista Nature. Isso reforça uma ideia perturbadora. O hipocampo talvez nunca tenha evoluído primariamente para lidar com o espaço geográfico. O espaço pode ter sido apenas o primeiro exemplo de uma capacidade muito mais geral e antiga, a de organizar qualquer tipo de informação em coordenadas relacionais. A literatura científica já propõe explicitamente a noção de mapas cognitivos generalizados para a representação de conhecimento e aprendizado de conceitos, sustentada por evidências de respostas do tipo grade, encontradas no cérebro humano, além das tarefas tradicionais de navegação. E isso nos leva a uma camada ainda mais desconfortável de tensão narrativa. Se seu cérebro usa esse mesmo sistema para organizar praticamente tudo, incluindo pessoas, emoções e valores morais, então a forma como você categoriza um estranho na rua, decidindo em milissegundos se ele representa ameaça ou segurança, também está sendo calculada geometricamente, como distância entre pontos num mapa que você nunca escolheu conscientemente construir. A pergunta que resta agora não é mais se esse mapa existe, isso já está comprovado, mas sim quem está desenhando os eixos desse mapa dentro da sua cabeça sem o seu consentimento explícito. E aqui está a consequência prática que a maioria das pessoas ignora completamente. Se conceitos são posicionados dentro de um mapa geométrico maleável, então qualquer força externa, capaz de alterar repetidamente esse posicionamento está, literalmente, reprogramando sua percepção de realidade, sem passar por nenhum debate racional consciente. Algoritmos de redes sociais fazem exatamente isso, empurrando repetidamente certos pares de conceitos para perto um do outro. Imigração perto de perigo, determinado grupo perto de inimigo, até que essa proximidade artificial se torne, para o seu cérebro, indistinguível de uma verdade geométrica natural. Isso não acontece apenas com política. Esse mesmo mecanismo organiza espaços sociais inteiros. Pesquisas mostram que representações neurais no lobo temporal medial e no córtex pré-frontal medial estão envolvidas na navegação de espaços sociais e até de espaços olfativos, seguindo exatamente a mesma lógica encontrada nos espaços visuais mais simples. Isso significa que sua posição social percebida em relação a outras pessoas, quem é mais próximo, quem é hierarquicamente superior, quem representa perigo relacional, é calculada usando o mesmo hardware neural que organiza pássaros artificiais e trajetos de carro. Se você ignora essa mecânica, você perde a capacidade de perceber quando sua própria bússola conceitual está sendo silenciosamente reposicionada por terceiros interessados em manipular suas decisões de consumo, voto ou confiança interpessoal. O custo de ignorar essa geometria não é apenas intelectual, é existencial, porque um mapa mental distorcido produz decisões distorcidas em praticamente todas as áreas da vida, do dinheiro aos relacionamentos, sem que você jamais perceba a raiz geométrica do próprio erro de julgamento repetido. Existe ainda uma camada de novidade que conecta diretamente esse campo da neurociência à tecnologia que você provavelmente usa todos os dias sem perceber a semelhança. Sistemas de inteligência artificial que processam linguagem, os mesmos por trás de assistentes conversacionais modernos, também representam palavras como pontos dentro de espaços vetoriais de altíssima dimensão, onde a proximidade geométrica entre dois pontos determina o quão parecido é o significado entre duas palavras.
A teoria dos espaços conceituais de Peter Gardenfors foi inclusive proposta como modelo cognitivo, explicando como ideias e pensamentos tomam forma dentro da mente humana. E engenheiros de inteligência artificial redescobriram, décadas depois, praticamente a mesma estrutura matemática ao tentar fazer máquinas entenderem linguagem humana. Isso não é coincidência, é convergência. Dois campos completamente diferentes: neurociência biológica e engenharia computacional, chegando independentemente à conclusão de que significado só pode ser processado de forma eficiente quando organizado geometricamente. O próprio Bellmond, um dos pesquisadores centrais dessa área, resumiu essa flexibilidade de forma direta ao comentar sobre quais tipos de informação esse sistema cerebral consegue organizar, afirmando que parece ser bastante arbitrário quais dimensões ele consegue mapear. Isso implica que praticamente qualquer categoria de informação que exista no mundo, desde sabores até relações familiares, pode em princípio ser encaixada dentro dessa arquitetura geométrica universal do cérebro, o que levanta uma possibilidade quase perturbadora, a de que não existe pensamento verdadeiramente abstrato. Existe apenas navegação disfarçada dentro de territórios que ainda não aprendemos a enxergar como espaço. Chegamos agora ao ponto onde toda essa arquitetura se transforma em ferramenta prática para sua própria vida. Porque entender essa geometria não é apenas curiosidade acadêmica. É alavanca de aprendizado real. Se conceitos ocupam posições dentro de mapas multidimensionais, então a velocidade com que você aprende qualquer assunto novo depende diretamente de quantos eixos relevantes você consegue identificar conscientemente para posicionar aquela informação. Estudantes que apenas memorizam fatos isolados, sem construir dimensões relacionais entre eles, criam mapas mentais pobres, com pouquíssimos eixos, e por isso esquecem rápido. Essa lógica, aliás, já era intuída milênios antes de qualquer neurônio ser observado ao microscópio. Somos naturalmente bons em lembrar marcos e cenários, e dar às memórias um local de contexto facilita a retenção, técnica que oradores gregos e romanos antigos já usavam ao imaginar caminhar por palácios da memória cheios de lembretes. Eles estavam, sem saber, explorando exatamente essa mesma arquitetura hipocampal entorrinal que hoje conseguimos medir com precisão científica. A frase síntese que eu quero que você carregue para fora deste vídeo, que quero que você repita para outra pessoa ainda hoje, é esta: você não pensa em palavras soltas, você pensa em coordenadas dentro de um mapa, e quem controla os eixos desse mapa controla, silenciosamente, a forma como você enxerga o mundo inteiro. Guarde essa frase, escreva ela nos comentários com suas próprias palavras, porque reformular esse conceito com sua própria linguagem é, literalmente, criar uma nova região estável dentro do seu próprio espaço conceitual. Voltando ao paradoxo que abriu este vídeo, agora você tem os instrumentos para respondê-lo com precisão. Sua mente nunca foi uma nuvem caótica de associações soltas. Sempre foi um território geométrico rigoroso, construído neurônio por neurônio através de células de lugar, células de grade e circuitos entorrinais que tratam pensamento abstrato exatamente como tratam deslocamento físico pelo espaço. Desde o mapa cognitivo proposto por Tolman em 1948, passando pela descoberta física das células de grade, até o experimento decisivo de Constantinescu e Behrens em 2016, e a síntese teórica de Bellmond e Gardenfors em 2018, a ciência convergiu para a mesma conclusão surpreendente: pensar é navegar. Agora eu quero saber de você diretamente nos comentários. Pegando as duas palavras que você escreveu lá no início deste vídeo, aquelas que pareciam distantes e aquelas que pareciam próximas, você consegue agora nomear pelo menos uma dimensão concreta, um eixo real, que explique geometricamente essa distância que você sentiu na pele, antes mesmo de entender a ciência por trás dela. Escreva isso nos comentários agora, porque vou responder pessoalmente às reflexões mais precisas. E essas respostas vão literalmente construir o roteiro do próximo vídeo desta série, onde vamos investigar o que acontece quando esse mapa geométrico sofre distorção severa,
como ocorre em certos quadros clínicos que reorganizam completamente a distância entre conceitos como perigo, tempo e identidade pessoal. Se inscreva, ative o sino de notificações e me encontre no próximo mapa.